Oi pessoal, voltamos com a nossa dica de hoje do Insta TV. Um tema muito importante, não só para quem vai fazer primeira etapa do OAB, porque isso é cobrado na primeira etapa, mas também na segunda etapa de trabalho e na vida, né, na advocacia, é prescrição. Né? E aí, trazendo uma questão da reforma trabalhista, a gente tem no artigo 11 da CLT, lá no parágrafo 3º, que é uma novidade que foi incluída pela reforma trabalhista, a questão que diz respeito à interrupção da prescrição. Como vocês sabem, o ajuizamento da ação interrompe a prescrição. O que significa? A gente quer dizer que interrompe o prazo prescricional e depois ele vai voltar a contar de novo. Então, vamos lá. A prescrição na JT, ela é bienal, então extinto o contrato de trabalho, eu tenho 2 anos para ajuizar a ação, e quinquenal, eu posso pedir os últimos 5 anos, certo? Uma vez ajuizada a ação, eu interrompo a prescrição daqueles pedidos que estão na inicial, tá ok, gente? Mesmo que a ação seja extinta sem resolução do mérito. Então, se eu ajuizei a ação pedindo horas extras, adicional de insalubridade e equiparação salarial, eu só interrompi a prescrição em relação a esses 3 pedidos. Olhem o que diz o artigo 11, parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente e ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Tá? Então, só em relação aos pedidos que foram abordados na minha petição inicial, nessa minha ação, é que vai ocorrer a interrupção do prazo prescricional. Tá? Isso é super importante. E se na segunda etapa do OAB aparece lá uma situação que o empregado trabalhou muitos anos, você tem a prescrição quinquenal, ou que passou esses 2 anos, né, ou a ação interrompeu, o ajuizamento da ação interrompeu a prescrição, né, de alguns pedidos, você tem que verificar, primeiro, se você for fazer a defesa, você tem que pedir a prescrição dos últimos 5 anos, né, anteriores ao dia do ajuizamento da ação. Então, se o contrato é longo, provavelmente vai ter a prescrição quinquenal. Segundo, observar se extinto o contrato de trabalho, foi respeitado o prazo de 2 anos para ajuizamento da ação. Se não tiver sido, você vai arguir a prescrição bienal. Se o exercício te disse que houve o ajuizamento de uma ação que foi extinta sem resolução ou com resolução do mérito, você vai verificar que em relação aos pedidos daquela ação, teve a interrupção da prescrição. E se aparece esse tema, esse assunto na sua contestação, você vai alegar em prejudicial de mérito, né, gente? Então, é depois da preliminar, vem a prejudicial de mérito e depois vem o mérito. Então, na contestação, como é que a gente faz? Preliminares, prejudiciais de mérito e depois o mérito, certo? No nosso curso para a segunda etapa da OAB, nós temos várias aulas com a linha do tempo da fase de conhecimento, da fase recursal, da fase de execução, e principalmente o que nós acreditamos que ajuda muito os alunos, nós temos várias aulas com questões resolvidas para vocês. Então, nós explicamos a matéria a partir da resolução das questões que nós fazemos junto com vocês. Ok? Em breve a gente volta com mais dicas.